Olá, boa noite a todos. A gente já chegou, já fui conversando aqui com o Vinícius, né? Que ele está formando e trazendo uma questão do TCC dele. E ele estava contando aqui acerca de uma metodologia, né, antiga, né? Que se chama terapia de uma única Sessão única. sessão única, que são, na verdade, três sessões. E ele estava contando aqui como que são essas três sessões, né? A primeira sessão, então. A pessoa traz o problema, a segunda sessão eu entendi que você faz um mapeamento, e a terceira sessão você chega em algo conjunto ali com a pessoa, né? Isso para mim é muito surreal. E aí eu vou trazer um plantão psicológico dessa semana com uma pessoa adulta, autista. Ela faz parte de um dos meus grupos de autistas. E ela me trouxe a seguinte questão, né? Eu perguntei como é que você tá, o que está acontecendo, por que que você pediu. Aí ela falou que ela estava muito desregulada, que ela estava vivenciando muitas coisas, e ela foi trazendo questões que a gente, né, que atende autista já está habituado, né? Eu não consigo me organizar no tempo, as atividades se atropelam, eu não consigo limpar minha casa, até me organizo no trabalho, mas em casa eu fico completamente desorganizada. Quem me ajuda muito? Nem minha mãe viajou e eu estou perdida. E meu marido reclama muito. Meu marido reclama muito e ele fala muito que eu sou muito dependente da minha mãe, dependente para tudo, e que é isso. E ela foi trazendo várias questões. O que fica para mim? Ela ficou falando tipo uns 15, 20 minutos. E aí, quando ela, né, trouxe essa questão da dependência da mãe, ela trouxe várias questões, né, de cachorro, o quanto que ela se sente conectada com o cachorro adoeceu, enfim. E que ela estava desorganizada. Era essa a grande questão. E eu percebi que uma coisa que doía nela era isso que o marido falava. Você é muito dependente da sua mãe. Você não faz nada sem a sua mãe. Você já passou em concursos públicos. Você poderia estar ganhando muito melhor e que você não está porque você iria para outra cidade, ia ser dependente da sua mãe. E aí eu peguei e disse: olha, eu estou vendo que isso te dói muito. Eu vou repetir a frase. Tenta sentir no teu corpo como que fica essa frase. Essa pessoa não é minha cliente, eu já atendi ela uma vez em plantão psicológico ano passado, em que ela só chorava e que eu só fazia intervenção corporal. Eu nem consegui chegar a fazer a intervenção que eu vou fazer agora. Só que isso foi ontem, só que no sábado eu comecei com um grupo, com esse grupo de autistas, eu comecei a fazer o trabalho de focalização em grupo para que eles aprendessem a sentir o corpo e, de alguma forma, pudessem se regular. E ela participou. E eu lembro, e na verdade o que eu fiz foi só um mapeamento. Sinta a sua respiração, perceba, né? Sinta o pé, sinta só sentir, não era para nada, era só para entrar em contato. E, e aí, então, eu lembro que ela falou alguma coisa que ela já sentiu no ombro, ela já sentiu alguma coisa no ombro e no pescoço, eu acho. Mas olha só, olha como pode ser rico um atendimento. E eu falei, como que você fica com essa frase, eu sou dependente da minha mãe? E aí ela começa a chorar, ela fica muito impactada, e aí eu tento dar o suporte para não ser intenso, porque lembra, o autista vai sentir de uma forma muito mais intensa do que a gente sente, principalmente se eu peço para ele prestar atenção naquela sensação. Eu faço, olha, respira, né? Tenta afastar um pouco, né? E percebe novamente. E aí ela foi se acalmando e eu fui ajudando ela, e eu volto à frase.
Eu sou dependente da minha mãe. Onde que dói no corpo? Aí ela falou, eu sinto uma dor no peito. E aí, de novo, a sensação muito intensa e que a gente vai ter que ajudar, né, a dar uma regulada. Aí tem uma dor aí, muito intensa. Eu tô percebendo, né? E ela fecha os olhos e faz e continua. Presta atenção. Tá apertando, né? Tá sufocando, tá apertando, tá esmagando. Eu tô tentando ver que ela entre na qualidade de como que é isso. E aí ela fala, eu tô sufocada. E eu, olha que interessante. Começa um aperto, você olha e agora você se sente sufocada. E aí ela acalma e ela fala assim: agora eu tô sentindo as minhas mãos dormentes. Eu tô indo mais rápido, mas é só para vocês entenderem a sequência, né? Eu, olha que interessante, tem uma dormência aí. Onde que tá essa dormência? Ela disse na minha mão. Eu disse, então olha para tua mão. Ela estava segurando assim, sei lá. Olha, só olha. E eu pedi só para ela olhar. Só que ela começou a fazer isso. Eu fiquei em silêncio, ela ficou uns 5 minutos olhando, só que num determinado momento eu vi que ela estava num certo ritmo fazendo isso. O que que é isso, gente? O que que vocês podem imaginar? Ela sente que estava dormente e ela intuitivamente começa. Eu pedi só para olhar para a mão, para ela entrar em contato, era só para entrar em contato, e ela intuitivamente começa a fazer isso aqui. E Hum, vou falar da minha. Você contando, eu lembrei as vezes que eu fiz isso, né? Então, você falou, né, da dormência, né? E aí é uma necessidade de você fazer circular, isso. né? Então, você começa, eu preciso circular, e aí você começa a fazer movimentos. E ela estava rítmica, bem rítmica. E isso durou uns 5 minutos, ela continuou, e olha que interessante. Algo que apertou aqui seu peito, deu uma sufocada e veio para as mãos. E eu pedi para você olhar as mãos e você começou a mexer. O que que é isso? Aí ela fala, é como se eu não estivesse me controlando. E eu continuo olhando para esse movimento que você está fazendo. O que que é? Aí ela fala justamente isso que eu preciso acordar. Eu preciso acordar. E aí eu falo, olha que interessante, é a sensação que eu tenho, ela fica em silêncio e ela tem muita dificuldade de conseguir nomear aquilo que ela sente. Então eu vou ajudá-la mais nessa nomeação. Eu falo, olha, eu preciso acordar. Como que isso ressoa em você? Ela disse, eu não sei. Ela fica em silêncio, aí ela disse, eu não sei. Eu tento fazer ela voltar. Olha, coloca a mão no peito e fala essa frase que você falou. Ela fala, mas não surte efeito. Ela não sente. Aí eu disse, volta para a mão. Fala essa frase, né? Eu preciso acordar olhando para a mão. E foi muito interessante porque ela falou a frase e ela começou também intuitivamente a fazer esse movimento e ela deu uma levantada assim no tronco, sabe? Ela estica o tronco e respira fundo. Aí eu falo, olha, eu tô entendendo. Aí eu faço o mesmo movimento, eu repito o mesmo movimento que ela faz. Você estava na mão,
E aí você fez esse movimento e você esticou o corpo. A sensação que eu tenho é como se você estivesse se alinhando. É isso? Aí ela, faz sentido, eu tô me alinhando. E aí, olha como tá a tua respiração agora. Tá até mais calma. Gente, isso durou 50 minutos, tá? Só tô resumindo. Mas veja como ela percebeu que realmente ela era dependente, ela é muito dependente da mãe. Ela é uma mulher de mais de 40 anos, ela tem uma filha de 8 anos, ela é casada, mas tudo gira em torno dessa mãe e que isso influencia no casamento, que isso incomodava o marido e, obviamente, a incomodava, porque ela entrou nisso, e ela percebeu que ela estava dormente na vida, como se ela não controlasse ela mesma. E ela percebeu, eu preciso acordar, fazendo esse movimento. O que que é isso? Eu preciso acordar. E aí ela se realinha e é, ela compreende que, de uma certa maneira, sim, ela vai ser dependente, porque afinal ela é autista, mas que ela também não pode ser 100% dependente. Ela precisa assumir a parte dela, do controle dela. Percebe? Eu não fui direto, né? Então tá, então vamos fazer uma tabela aqui para você se organizar. Vamos fazer isso. Então você não consegue limpar a casa. Então, olha, então segunda-feira você lava o banheiro. Não é isso. Não é disso que a gente está falando. Isso ela consegue no chat GPT, no Google, em qualquer lugar. Nosso trabalho é outro. Vocês entendem? Só que eu acho que uma das coisas mais difíceis, seja atendendo crianças, adolescentes ou adultos, é a gente ter a sensibilidade de perceber, pera, isso daqui tocou na pessoa, é isso daqui que eu vou. Por exemplo, por que que eu decidi? Ela falou um monte de coisa em 20 minutos, um monte de problema. Mas por que que eu decidi ficar com a frase eu dependo da minha mãe? Percebe? Essa que é a sutileza de quando você está com um adolescente, quando você está com uma criança e ele te olha e ele vai te convidar para uma brincadeira sem ser de uma forma que você está habituado e você tem que sacar que aquilo é uma chamada para uma brincadeira, em que você tem que criar algo em si. Eu acho que essa sensibilidade talvez seja o mais difícil para a gente perceber, porque a pessoa vem e descarrega na gente um mundo de problemas. E a gente tende, de forma natural, a querer resolver esses problemas. Só que isso não vai funcionar. Não vai funcionar no sentido de resolver a vida da pessoa. Porque a gente resolve aqui, ele vai aparecer outro. Vai aparecer outro. Porque ela tem uma questão de tempo. Vocês entendem por que que ela não quer? Por que que ela não consegue fazer a faxina sozinha? Ela só consegue fazer com a mãe. Porque ela tem um ritmo da mãe sendo estabelecido. A mãe tá ali, tá respirando, intercorpórea. Ela tem um ritmo, e aí ela se usa desse ritmo da mãe e consegue limpar a casa. Então, todas as questões dela que ela trouxe são questões pertinentes do autismo que a gente viu, acerca do corpo, acerca do tempo, acerca do espaço, da relação com ela mesma, da relação com o outro. Porém, é, ela largou tudo na mão do outro, com medo mesmo, né? Por não saber que tem possibilidades internas. Então, ela sai dessa sessão. Eu resolvi a vida dela? Não.
Mas ela sai dessa sessão alinhada, organizada, percebendo que ela não estava tendo o controle da vida dela, que estava tudo na mãe, e que ela precisava acordar. Ela se sentia dormente e que ela precisava acordar. E ela mesma faz esse movimento. Isso que eu achei incrível. Ela mesma, e eu pontuo isso, olha, você fez isso de forma natural. Eu não falei para você fazer nada. E esse movimento é o movimento de você pulsar sangue para movimentar, para acordar, né? Faz sentido para vocês isso? Como que chega para vocês esse atendimento? Foi um atendimento, esse sim, atendimento único, né? Que a pessoa chega com um caminhão de problemas, porque são vários problemas, em que vai olhar para o que está afetando. Gi, até o nome é duvidoso, né? Terapia de sessão única. Não é, gente, mas com 3 sessões, por que que né? Bom, Então, mas do que você estava falando, o que ficou mais assim para mim é dessa conexão com o corpo, né? Dela poder experienciar isso, né? Ali com a sua mediação, dela poder, olha, e você repetir o movimento e ela se dá conta disso, né? Eu estou fazendo isso, né? Eu posso isso. Meu corpo está pedindo isso, né? O corpo está falando para ela. Acho que o que ficou mais assim, para mim, foi e, desse registro no corpo. e esse registro no corpo é que vai dar mais, porque vai fazer o autista lembrar mais desse momento do que a coisa só numa oralidade, numa compreensão só falada. Eu preciso movimentar o meu corpo para ele ver como é que é e ajudar a sentir esse corpo, porque essa sensação eu tenho mais chance de fixar e ajudá-lo a lembrar, ó, nesse caso, eu consigo, eu quero acordar. Me movimentando eu consigo, né? Eu me realinhei aqui. É, e essa possibilidade do autista ter de lembrar disso, né? De fixar através desse corpo, que lembra, gente, vai ser pelo corpo. Não, não tem outra saída. Vai ser pelo corpo. Porque o corpo tem uma série de questões e é através do corpo que a gente aprende sobre a gente mesmo. Uhum. Que é mais fácil para o autista conseguir reter essa informação sobre si mesmo e não esquecer, porque isso vai ficar, de alguma forma. Vai mudar a vida dela? Não, ela vai precisar de mais suporte. Mas essa informação tem mais chance de perdurar, porque saiu dela, né? Veio desse corpo, veio dessa sabedoria desse corpo. É, mas isso só foi possível porque eu consegui pegar o ponto que eram todos os problemas dela que ela estava me falando ali. Que era, eu sou dependente da minha mãe e eu não consigo fazer nada sem ela. E, né, eu tenho mais de 40 anos. Então, sempre eu consigo isso? Não. Mas cada vez está ficando mais fácil de eu perceber. Às vezes, outra pessoa, né, me passou mensagem que ela estava brigando com o marido e reclamando, eram uns textos assim enormes. E eu falei, olha, mas espera aí, eu estou entendendo que você está com raiva, porque você gostaria que ele fizesse aquilo que você acha que é o certo. E ela fala, não, eu não estou com raiva, eu só estou confusa, por que que ele não faz? E eu, ok. E aí, passou,
Isso foi num dia, passou 2 dias, eu tive a sessão com ela e ela me fala o seguinte: Gisela, qual que é a sua questão? Como é que você consegue ver antes do que eu vejo? Eu disse, do que você está falando? Porque naquele dia que você falou que eu estava com raiva do meu marido, eu falei que não, porque eu não estava percebendo que eu estava com raiva. Mas você falou que eu estava com raiva, que você estava sentindo a raiva. Mas aquilo ficou. E eu comecei a prestar atenção que a forma como eu falava com ele era só na patada. E aí eu vi, nossa, a Gisela estava certa mesmo, eu estava com raiva. E aquilo amenizou. É, isso não é o ideal, né? Eu falar na frente da pessoa, a pessoa tem que construir. Mas eu estava com pouca informação porque eu estava só com escrito, eu estava só com WhatsApp. Só que chegou para mim o texto, né, que ela escreveu no WhatsApp, uma onda de raiva tão violenta que eu, cara, é raiva isso aqui. Mas de alguma forma ajudou. Eu gosto de ir construindo junto, não, mas isso pode acontecer, né? Eu sinto, eu devolvo, a pessoa diz, não, não é. E aí depois, na outra sessão, você tinha razão, era aquilo mesmo, né? Mas é sempre numa tentativa de colocar em palavras aquilo que para o autista é muito mais difícil de nomear essas percepções. Então, uma das formas que eu venho pensando que me ajudou no passado, alguém me perguntou, acho que da turma atual, lá no bate-papo, né, como foi que eu fui desenvolvendo? Eu disse, olha, eu vou ser bem sincera. Quem me ajudou foi Clarice Lispector e Machado de Assis. Eles nomearam para mim muitas das coisas que eu não entendia, e que para mim foi muito fácil. Então, hoje, quando eu leio um livro, e é importante que a gente leia, leia não, né? Que a gente tenha acesso a produções culturais, seja cinema, seja filmes, cinema, filmes é a mesma coisa, né? Cinema, exposições, literatura, re- que po- de boa qualidade, né, gente? Música, que você possa entrar em contato com aquilo que é de mais humano, porque isso vai ajudando a refinar o nosso olhar. Então, por exemplo, às vezes eu pego, teve um livro que eu li ano passado, porque uma adolescente queria ler, e a gente vai, vamos ler junto, que era de automutilação, era cortes, não sei o quê, que é uma história interessante. Garota em Pedaços, não é? Isso mesmo. Obrigada, Bárbara. Era Garota em Pedaços. Só que aí é muito interessante porque o livro começa não mostrando os sentimentos da moça, até porque ela não conseguia nomear, ela não conseguia entrar em contato. E aí a cada vez que ela fazia alguma intervenção, falava alguma coisa, eu escrevia. Então, meu livro está todo escrito assim: como que eu responderia empaticamente para ela? Como que eu poderia ajudá-la a entrar em contato? Então, eu faço isso muito. Ano passado, exatamente tem um ano, eu li esse livro, que é A Mão Esquerda da Escuridão. Ele está todo, ó, riscado e marcado. E eu achei que esse livro, quando a gente lê, é como se a gente entrasse no mundo que a gente estranha no início, depois sente empatia, depois. É uma série de coisas aqui que eu vinculei muito à questão do autismo. A história é a seguinte: em muitos anos, alguns milênios do que a gente está aqui, é descoberto que todos os planetas é, de um determinado sistema solar eram habitados por humanoides. Humanoides como a gente, né? Cabeça, tronco, membros. E um desses planetas, que era o planeta mais longínquo
e que ainda não tinha tido contato era um planeta chamado Inverno. Ele é chamado Inverno, porque ele está sempre no inverno, né? Ele está sempre nessa temperatura fria e tal. E a ideia é que esses planetas que já tinham tido contato entre si, eles tinham uma organização em que eles trocavam entre si muito de conhecimento técnico, muito de tecnologia. Então, era uma troca entre esses planetas. E chegou a hora desse planeta inverno. Então, quem foi nomeado para ir lá foi um terráqueo. Um terráqueo que foram gente antes, aprenderam a linguagem, ensinou para ele, então ele sabia, e aí ele chega lá. Essa é a história. Só que ele se depara com uma série de questões, e uma delas são a questão de gênero, porque lá não tem um gênero definido entre masculino e feminino. A depender do ciclo mensal, você pode se tornar masculino ou feminino e fica durante aquele ciclo, no outro já muda. Então, é essa questão. E por ser um planeta tão, 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 tão distante, tem muitas coisas que ele não consegue perceber. O início, e aí o que que eu quero com isso? Né, eu pensei em 3 encontros, né? Esse seria o primeiro para falar, então eu nem conto com esse. E aí eu coloquei lá uma sugestão de capítulos de livro para vocês lerem. Então eu coloquei um capítulo a cada 3 dias para ler, tem capítulos menores, para que no nosso próximo encontro, pelo menos, a gente já chegue aí até o 7º capítulo e a gente vá conversando. A ideia é vocês irem anotando o que chama atenção, mas o que eu quero muito é que vocês percebam o que sente, por exemplo, nos 3 primeiros capítulos, porque vocês não vão entender nada. Vai dizer assim, que merda é essa? Eu não estou entendendo da onde começa, para onde vai, porque literalmente você caiu numa cultura que você não conhece. Eu consegui, Gisela, ler o primeiro capítulo. E aí, como você se Eu sente? eu senti exatamente isso que você acabou de falar. É Não isso. entendi nada, mas fiquei muito curiosa porque achei muito instigante. Então, só não li mais porque não tive tempo. Mas Aham, eu consegui ler em, acho que 2 dias. aham. É Eu isso. li o primeiro capítulo, né? Não, o primeiro capítulo diz assim, cara, sabe, porque não tem assim, é aqui, não, é assim, você cai no meio de uma É, cena e te vira. Você não tá entendendo nada, você não sabe quem veio, quem vai, você não sabe nada. é, é. E eu Só, quero que. É. só dá uma ligeira ideia de que ele é o enviado, né? O Uhum, terráqueo é chamado de enviado. Não vou falar mais, porque o pessoal não leu. né? É, Mas eu gostei muito, já do primeiro capítulo, achei muito, muito interessante. E aí vocês podem colar post-it, por exemplo, né? Se tem ideia, olha aqui. Eu quero muito que vocês se percebam a cada capítulo, você, cara, o que que eu senti nesse capítulo? Qual que é? O que é a Carol já, cara, não tô entendendo nada. Tô entendendo, tô perdidaça, mas fiquei curiosa de conhecer, né? Eu fui e voltei no primeiro capítulo por É. isso. Você Não, tem que ir e voltar por várias razões diferentes. Bárbara, e se tornou um dos meus livros favoritos. É incrível esse livro, depois a história. Ele vem num contexto de 1960 que ele foi escrito. Foi a primeira mulher que ganhou prêmios, né, que é a Ursula Le Guin, que escreveu, enfim. É muito interessante esse livro. E a gente pode, eu acho que a gente pode fazer vários paralelos, já começando com esse, como eu falei, com esse capítulo 1, que é como se fosse a gente entrando em contato, né, com o autista, que muitas das vezes você se sente, pera, onde é que eu tô? Né, do que tá falando?
Nossa, mas que interessante. Mas você se sente perdido. Então, muito da literatura, eu quero que vocês se percebam como é que eu tô lendo, né? Qual foi esse movimento, por exemplo, a Carol, peraí, deixa eu ler de novo, vai, vem, vai, né? Deixa eu ler, deixa, né? É interessante ler os primeiros, a introdução, a nota dos editores. É um conto, então, é uma leitura que a gente entende utópica, ou seja, de ficção científica, ou seja, o autor faz um esforço de pensar a nossa sociedade num, num outro lugar, né? Como que seria isso e tal. Gostaria que vocês anotassem também, não só os sentimentos de vocês ao ler o contexto, mas também ao ler. E esse personagem aqui, né? O que que você sente em relação a esse personagem? É, enfim, né? Esse outro, o que que parece? São coisas que eu acho que pode nos ajudar muito e a gente pode fazer vários paralelos. Inclusive, por exemplo, Bárbara conversar, né? Fazer paralelos da vida, porque isso acontece muito no atendimento com autistas, eles usarem do paralelo de algo para entender aquilo que ele próprio está passando, né? E aí é interessante que só vou ler isso daqui para vocês, ó. E aí vocês vão ver que você tem um monte de palavras diferentes, né? E começa assim: um desfile em Errang, dos arquivos de REM, transcrito do documento ansível 0101101934 Getten, ao estacionário em Olu. Relatório de Janley Ai, primeiro móvel em Getten, inverno. Ciclo Rainiano 93, ano ecumênico 1490 a 1497. Porra nenhuma, o que que é isso? Né? Parece que você tá lendo assim. Oi, onde que eu tô? Mas eu garanto para vocês que no final do livro vocês vão entender isso daqui tudo e vai dar vontade de reler o livro para aí agora, entendendo como ele se organiza, como ele se funciona, porque o interessante aqui é que, ó, né, se a gente for pensar extraterrestre, sim, mas são todos humanoides, ou seja, todos a gente tem a, essa mesma constituição física, né? Não é um insetoide, né? Não é uma barata como a gente vê lá nos Homens de Preto. Não, são humanoides, são humanidades. E essa, no caso desse planeta, que é apelidado de inverno, mas eu lembrei aqui, é Getten, ele nunca teve contato com outras pessoas porque ele era muito distante. É aquilo que a gente fala, né? O estrangeiro da última fronteira. O estrangeiro da última fronteira é aquele estrangeiro que menos a gente tem familiaridade, porque é o mais distante, porque não tivemos contato. E se a gente não tem tanta familiaridade, a ideia é essa questão de ser um estrangeiro, né? De eu não conhecer. É isso, gente. Comentários, como que vocês estão? Eu não sabia que tinha a possibilidade do livro em PDF. Ahn, tem vídeos no YouTube, tem vários vídeos no YouTube de leitor, desses book. Ai, gente, como é que chama? BookTok, né? Que são pessoas que leem livros e promovem livros. Olha aí, a Genúzia já está com dela. Aí, chiquérrimo.
que falam que teve uma edição anterior a essa que era muito ruim, que dava umas travadas assim. Então, eu não sei se o livro que a Teresa disponibilizou pela capa, eu não sei se é essa edição que a tradução estava ruim, tinha erro de revisão e tudo, mas, gente, passa, porque a gente não está aqui para discutir né, a questão da edição do livro. A ideia é a gente se perceber lendo esse livro sobre esse terráqueo. Então, somos nós ali chegando nesse território que a gente não conhece e que a gente quer fazer amizade para fazer acordos de troca de tecnologia, de comércio, enfim. E se tornou um dos meus livros favoritos. Eu não conhecia, enfim, gostei muito. Que mais? É interessante que a própria autora fala: olha, isso aqui é uma ficção científica, não tem a verdade, mas é uma possibilidade que a gente pode ter de ler, né? E eu acho muito interessante essa questão do gênero, muito interessante, porque vocês vão ver que nós, terráqueos lá, que só temos, né, um gênero, o mês inteiro, para eles é, meu Deus, o que que é isso? Né? E eles usam um nome lá bem pejorativo para nós, terráqueos, porque a gente passa o mês inteiro com os mesmos órgãos sexuais, né? Com essa mesma questão aí. Então, essas são as minhas sugestões. E aí, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Aqui, então, isso daqui foi uma sugestão, né? Então, hoje é esse dia. Vou deixar vocês pularem um carnaval tranquilo, sem ler, mas quem quiser ler já vai. Eu peço, né, uma sugestão no dia 7 de março, começar depois do carnaval, aí pula 3 dias, vai lendo capítulo 1, vai dia 10, dia 11, dia 12, aí pula aqui pro dia 16, ó, dei uma pulada maior. E vai, né, até. Agora é que eu vi que eu pulei de 10 para 16, não, é de 10 para 13. Vou até rever aqui, de repente a gente encolhe aqui. Mas a ideia é que a gente, pelo menos, tenha essa primeira parte aí, esses 6 primeiros capítulos, ou 7, né, se eu mudar aqui, mas que a gente vá dividindo, porque esse livro tem fases, né? Tem uma parte que acontece isso, tem uma parte que acontece aquilo, tem uma parte que acontece aquilo outro, e que vai mudando a nossa forma de contato com o livro. Inclusive, se vocês forem pesquisar no YouTube e tal, algumas pessoas falam: ah, eu gosto mais da primeira parte, ah, eu gosto mais da segunda. Cara, aí vai de cada um, mas a ideia é que vocês observem como que vocês se sentem no contato desses capítulos iniciais e que vocês vão anotando. Nossa, eu me senti assim, né, Carol? Me senti perdida, mas instigada. Eu quis voltar, peraí, deixa eu voltar aqui, né? Para ler de novo, enfim, e ver isso daí. Mas eu tô falando perdido logo no início, porque eu acho que todo mundo vai ficar. Porque é como se a autora jogasse a gente assim no meio lá da cidade, e eu já estou no meio de um desfile, e é isso. E aí vai aparecendo várias coisas, vários nomes que você não sabe quem é quem. Muitas das vezes eu me sinto assim também, às vezes quando um autista está me narrando alguma coisa, ele não me introduz, e o fulano que é tal, que é... Não, não, porque o fulano, não sei o quê, é como se eu conhecesse o fulano, mas eu não conheço fulano, ciclano, beltrano. E ele coloca um monte de gente contando tentando, né, juntar e fazer uma narrativa, que se você ficar tentando ali pegar, você vai se perder.
E é a mesma sensação. E o quanto que a gente precisa estar centrado, peraí, o que que ele está querendo me dizer? Qual que é a essência disso daqui? Como eu trouxe, né? No caso dessa pessoa, o que estava impactando ela é que eu sou dependente da minha mãe e que eu não estou me controlando, né? Como se eu estivesse passando a minha vida dormente sem estar ali, sem estar presente. Tem vários artigos hoje que falam sobre a necessidade de profissionais da saúde entrar em contato com literatura, e grupos lendo juntos, o quanto que isso melhora as questões lá que eu falei para vocês. Eu percebi que eu também melhorei muito, por exemplo, observando, isso aí pode ser em outro momento, mas observando uma tela, uma pintura, né? Algo em que você ficava ali, o exercício que eu fazia muito na Itália, né? Teve uma disciplina que eu fiz que era os 4 primeiros séculos de Roma, e você tinha aula fora da sala de aula. Você ia para os locais. E muitos desses locais, eu me lembro muito de uma cena que eu estava numa igreja e a professora estava pedindo para a gente olhar o afresco. E a gente ficou um tempo olhando o afresco, e aí depois ela começou a comentar sobre aquele afresco. E outras pessoas começaram a comentar, e cada um ia dando: é isso que eu estou vendo, é aquilo que eu estou vendo, olha isso. E naquela hora eu tive um insight muito grande, que foi o que me ajudou a escrever depois, sobre essa percepção do fenômeno. Quanto que a gente pode desenvolver essa nossa capacidade de observar e de ir para esses pontos aí, em que podem nos ajudar na clínica, muito, né? Então, vamos começar com o livro, com a literatura, que eu acho que é mais fácil, né? De repente, a gente marca para ir no museu e sempre conversa ou marca aqui, né? Tem vários interessantíssimos. E a gente marcaria, então, para conversar sobre o que cada um traz. Como eu falei para vocês, risquem o livro, né? Quem vai ler em PDF, imprima o PDF, risque, rabisque, anote, desenhe, cole post-it, o que você quiser fazer, como se fosse você debruçado em si mesmo, entrando nesse mundo. Essa é a minha sugestão para vocês. E aí, como que vocês estão? Como que chega essa proposta, esse convite, né? Eu sempre falo da hospitalidade, né? Que a gente tem que trabalhar com dois polos, né? Ajudar o autista a se habitar e ajudar nós, enquanto profissionais, e as pessoas em volta do autista a ser mais hospitaleiro, né? Então, eu coloco esse projeto na hospitalidade, projeto hospitalidade, para a gente desenvolver a nossa capacidade de ser hospitaleiros. Oi, Gi. Oi, pessoal. Boa noite. Acho que vai ser. Eu gosto muito dessa interface entre psicologia e literatura. Inclusive, na minha graduação, o tema do meu TCC foi isso. Só que na época eu estudava Fernando Pessoa e heteronímia. E pelo que tu falou, assim, eu tô na expectativa. Eu não consegui hoje assistir a aula inteira, mas fiquei muito curiosa, assim, com a tua proposta e com o livro também. E aí, tu vem falando da questão da hospitalidade, e, meu Deus, a gente vai começar a ler e vai achar o caos, né? Então, quando você tá perdido e chega num lugar diferente, como esse acolhimento ajuda, né? Que referências que a gente vai usar para tentar se organizar, se orientar ali minimamente.
Mas eu estou esperando o caos nesse início, ainda não comecei a leitura, mas eu acho que acredito que vai surpreender bastante, assim, vai dar uma desorganizada, pelo que tu falou, mas para depois a gente conseguindo colocar essa experiência em ordem, achei a proposta super legal, assim, ainda mais de ler em grupo, é muito bom, né? Já acredito assim, nisso não vai ser fácil, então ter o grupo assim para conversar sempre ajuda bastante, né? A gente fica menos perdido. Interessante isso que a Simone trouxe, eu não tinha pensado, mas olha que interessante. Vai me desorganizar. Onde que eu vou tentar me ancorar no texto para eu não me perder? Interessante essa pergunta, hein? Geralmente, quando eu leio, eu vou fazendo assim, né? Quando eu leio livros, então, às vezes, eu faço uma referência para mim, né? Anoto alguns personagens, como eles surgiram na história, que aí, às vezes, eu tô lendo um capítulo, eu não lembro, eu disse, mas deixa eu ver aqui, onde foi que ele apareceu, qual é o papel dele, eu dou uma voltada. Mas, pelo que tu falou aí, vai ser. Como que a gente vai. Eu estou imaginando assim, como que vai ser eu começar a ler e tentar buscar uma ordem no meio de tanta novidade, né? De tanta coisa diferente, de um lugar que eu não conheço, né? Para falar, é um planeta diferente. Como que a gente vai conseguir se situar, se organizar para poder seguir na leitura, né? Porque é o tipo de livro que tu pode começar a ler e desistir. Isso aqui não faz sentido, não vou continuar. Mas não quero que isso aconteça, não. Como que eu vou me situar nesse início que eu não conheço? Essa é uma boa pergunta. Onde que eu vou buscar, né? A Simone trouxe algumas coisas. Peraí, deixa eu anotar aqui, essa pessoa surgiu e tal, né? Mas como que eu vou me situar? Ó, o livro não é organizadinho também não em tempo, tá, galera? Tem é espaço e tempo, assim, eu e o outro, e esse corpo é tudo meio bagunçado aí. Não é linear. Então, vou até anotar essa pergunta aqui da Simone, vou reler e vou tentar, ainda que eu já conheça, né? Já saiba mais ou menos, mas que pontos que eu vou. O que eu lembre, né? Tem um ano que eu li, pensando nisso, nessa pergunta que a Simone colocou, onde que eu vou me situar nisso aqui que eu estou perdido? Estou anotando aqui a pergunta para não esquecer. Eu me lembro que eu ficava assim, eu tenho muita confiança que a coisa vai acontecer, né? Eu tenho muita confiança no processo. E aí, pensando nessa tua pergunta, assim, me veio assim, cara, eu confiava que em algum momento eu ia entender essa história. Em algum momento eu ia fazer, juntar o Lé com o Cré e entender, né? Mas é interessante cada um se perceber. Eu quero que vocês mais se percebam nesse movimento de como é entrar em contato, né? E tu falou uma outra coisa que me chamou atenção, que a estrutura do livro não é organizada. Então, eu lembro de tu nas tuas aulas falando assim, a gente está falando de uma estrutura, né, da estrutura do autista, que tem pontos de maturidade. Ela não está completa, né? Mas mesmo assim, a gente precisa entender, saber caminhar, né, nesse terreno de incompletude, né? Porque é estrutural. A gente vai tentar, né, aprimorar essa organização. É, boa, né? É. Até porque, Gisela, se não me engano, eu li a introdução. Uhum, Ela fala um pouco já disso. fala, né? A Uhum, autora fala. a autora. Fala dessa possibilidade de não ser nada previsto e esses, essas interrogações sobre tudo que acontece. Ela fala um pouco já, que eu me Uhum, lembro. é.
Estou lendo aqui o primeiro parágrafo, que no segundo parágrafo ele começa assim: a história não é toda minha, nem narrada apenas por mim. Então, quem que está falando também é outra questão. Eu vou bagunçar tudo. Ó, que delícia. Vai, vai. A história não é toda minha, nem narrada apenas por mim. Na verdade, não sei ao certo de quem é. Você poderá julgar melhor. Você, leitor. Então, você poderá julgar melhor. Mas é toda uma só história. Se em certos momentos os fatos parecerem alterar-se com uma voz diferente, ora, você poderá escolher o fato que mais lhe agradar. Contudo, nem o deles é falso, e isso tudo é uma só história. Então, eu acho que é um pouco disso que a Simone está. Tudo é uma estrutura que a gente vai organizar. É uma, tá ali, né? Mas a gente vai entrar em contato com essa estrutura, que é a história, o contexto, de vários ângulos. Que vai mudar o espaço, que vai mudar o tempo, que vai mudar o narrador. No final, gente, a última coisa do livro é o calendário. Que lembra que ele começa ali falando, então tem o calendário e o relógio, que vai ser importante para a gente entender essa narrativa. E aí, gente, animados? A Bárbara já está com planos agora, vai pro bloquinho da mão esquerda da escuridão, que tem um sentido também esse texto, esse título, né? Tem um sentido dentro da história. E é isso. Olha. Achei interessante aqui no final do livro, que o último, o calendário e o relógio quitenianos. Isso, que é o final, né? É, Aham, é. Mas você só vai entender dentro do contexto. uhum. Dentro do contexto, você vai entendendo isso daqui. Aí pensei no tempo, né? Quer dizer, a forma deles contar o tempo é diferente, e parece muito complicado aqui lendo assim, o Parece, né? iniciozinho aqui. Não. Parece, gente. É isso que é interessante. Parece que é muito complexo, porque é muito diferente daquilo que a gente está habituado. E é isso que eu quero que vocês entrem em contato, que seja algo muito diferente do que vocês estão habituados. Uhum. Mas com essa certeza que em algum momento eu vou entender tudo que está acontecendo. Eu espero que sim. Eu espero que sim. Né? O Ítalo coloca aqui, acho complicado esse tipo de leitura, mas sempre fica alguma coisa para mim. Qual leitura, Ítalo? Ler sozinho, a gente conversar, ficção científica, essa confusão no início? Boa noite, gente. É Hum. ficção científica, porque um tempo desse eu estava baixando os livros do Isaac Asimov, que ele tem uma leitura muito parecida, né? E aí fica. E aí vai lendo, eu vou lendo de outros planetas, e aí com outras linguagens, aí eu fico, meu Deus, é difícil. Eu não estou entendendo nada, e eu tenho que voltar porque eu já me perdi, e aí volta para entender. Porque não é o nosso sistema, né? É Uhum. um outro sistema, mas também é o nosso, né? Uhum. É, é isso aí. E é importante a ideia, né? Obviamente, a história é muito boa. Como eu falei para vocês, se tornou um dos meus livros favoritos.
Mas o mais importante é você se perceber nesse sistema que é diferente, que eu não estou habituado, mas que também é o nosso, né? É muito interessante isso. E é isso, queridos. É isso que eu pensei, um pouco diferente do ano passado, né? O ano passado a gente estava discutindo temas, e aí cada mês era um tema. Esse ano isso não rolou, e tudo bem, a gente está em outro momento também. Então, a gente fica com essa tentativa aí dessa hospitalidade, que a gente possa refinar o nosso olhar, refinar o nosso ouvido, refinar aí essa possibilidade da gente conseguir atender melhor os nossos clientes e também a nós mesmos, claro, né? Ok? Então era isso que eu queria trazer para vocês e a gente vai se falando aí nos grupos, tá bom? Um beijo grande para vocês e a gente se